Realmente, 1 Reis, me soa mal quando as pessoas falam no livro do Velho Testamento, primeira. Eu, quando ministrava o curso de teologia, sempre disse: as epístolas, cartas do Novo Testamento são primeira e segunda. No Velho Testamento são livros. Logo, a concordância masculina. Então, 1 Reis, e tem pessoas que falam 1 Reis, chega a soar mal. Então, 1 Reis, capítulo 17, eu quero estar lendo capítulo 17, versículo 1 até o 7. E diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corpos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Queribe, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Esta foi a apresentação de Elias. Ele entra no cenário sem uma qualificação, sem uma descendência, e ele se apresenta a Acabe. Acabe era o rei, foi o rei que casou-se com uma mulher pagã, e ela introduziu no reinado, no reino de Israel, o culto a Baal, e aquilo para Deus foi uma profanação. E naturalmente, quando nós começamos a ler, isto devia estar angustiando a vida do profeta. Lá no capítulo 5, versículo 17 de Tiago, ele diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele ora com insistência. Então esse encontro com Acabe não é um encontro fortuito, é um encontro após um período na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas sem ter momentos com Deus. E Elias, ele vai com Acabe, e todo mundo acha, Elias foi petulante. Não, mas ele teve um momento com Deus. A Bíblia diz que ele ora insistentemente ao Senhor. Depois ele tem a confirmação de Deus, de tudo quanto Deus tinha colocado no coração, e ele vai e confronta o rei. E ele diz: segundo a minha palavra, não vai chover. E a Bíblia diz que não choveu por mais de 3 anos. Por quê? Porque quando você está aos pés do Senhor, buscando a direção de Deus, e Deus te dá uma direção, pode fazer, que Deus sustenta. Aí, quando a Bíblia diz que ele era um homem sujeito a nós, isso mostra a nossa dependência de Deus também. O problema hoje é que nós não queremos depender de Deus. Quando ele diz: sai daqui e vai para o Querite, ele obedece e fica ali, e Deus coloca algo inusitado para atendê-lo. Falou: eu vou mandar os corvos te sustentar. Dependência inteiramente de Deus, fé. Elias cria, e Elias foi e descansou à margem do Querite, e ali ele tinha água, enquanto estava ainda o resquício das chuvas, porque logo veio a seca, e ele tinha alimentação pela manhã e pela noite. Nós temos um Deus de provisão, irmãos. Quando ele fala para você, descansa nele, que ele vai tratar de você. Nós vivemos uma vida desesperada, porque não sabemos o Deus que nós servimos.
O Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Ele garante quando nos manda. E ele diz: sai daqui, Elias, que a água do Querite acabou, vai para Sidom, lá vou mandar uma viúva te sustentar. Quando ele chega lá, tinha uma mulher com um resto de comida. Falou: é a última alimentação que eu tenho, eu vou comer essa alimentação e vou esperar a morte, porque eu não tenho mais nada. E ele diz: faça primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: o azeite não acabará, e a farinha também. E a Bíblia diz que esta mulher o sustenta durante o período de estiagem. Por quê? Por causa de um Deus provedor, um Deus que sustenta o que diz, um Deus que guarda os seus filhos, um Deus que alimenta os seus filhos. Agora precisamos depender dele. Muitas vezes nós achamos que somos capazes, que conseguimos alguma coisa através da nossa inteligência, da nossa formação. Ledo engano, irmãos. Nós dependemos do Senhor. É Ele que nos dá. Tem pessoas que estudam e não passam. Por quê? Confiam nelas. Mas quando você depende de Deus, você faz e passa, porque a capacidade é dele. Já viram isso? Tem muita gente aí que está mergulhado, não vê a cor do sol estudando, mas pouco passa, porque não tem tempo para Deus. Deus também não tem tempo para ele. Tem pessoas que são concurseiros natos. Irmãos, eu nunca deixei de cumprir minhas obrigações na igreja, mesmo solteiro. Eu fui fazer uma prova, a única prova que eu fiz, 770 candidatos para 10 vagas, todos com curso superior, e eu não tinha. Mas eu nunca deixei, nunca faltei escola dominical, nunca faltei cultos. Quando eu fiz o concurso, eu passei, sem estudar, porque Deus, Ele faz aquilo que você sabe. Se você tem alguma coisa armazenada, caiu lá, e eu entrei e fiz carreira. Quando me falaram: por que você quer entrar para ganhar mais? Eu falei: eu vim aqui para fazer carreira. E graças a Deus, Deus me levou, porque dependência de Deus é tudo na vida, irmãos. Não é na força, na sua força. O sábio Salomão, no capítulo 3 de Provérbios, ele fala: não te estribes no seu próprio conhecimento, mas confia no Senhor. Amém. A tua força, a tua inteligência é do Senhor. E Elias dependia do Senhor. Por isso ele passa na escola de Deus. No capítulo 18 ele mostra o seguinte: depois de 3 anos, a escola de Deus não é passageira, ela demora. Eu sempre digo o seguinte: que a escola ministerial de Deus são no mínimo 13 anos. A escola comum de Deus, 3 a 4 anos. Quantos anos Daniel passou na escola de Nabucodonosor? 3 anos, para sair sábio. Quantos anos Elias foi para o deserto? 3 anos. Olha o capítulo 18. Depois de 3 anos de sofrimento e dependência de Deus, ele volta e se apresenta a Acabe, fazendo um dos maiores desafios da Bíblia: recrute todos os seus profetas e leve ao Monte Carmelo, que lá nós vamos fazer uma prova de quem é o verdadeiro Deus. Onde a nação estava entregue à idolatria, onde a nação pagava os profetas porque eram mantidos pelo rei, e ele sozinho enfrenta todos os profetas e diz: vai mostrar quem é o verdadeiro Deus em Israel. E Deus é um Deus fiel. Quando ele responde, a Bíblia diz que eles passam a manhã toda e não tem resultado. E Elias faz uma oração de 18 palavras, e os céus se abrem e desce fogo e realiza o grande feito. E ele pega os profetas e mata todos.
Irmãos, a melhor coisa, a melhor força do homem é depender de Deus. Nós estamos numa época que nós temos um certo conforto, onde nós temos uma certa condições econômicas e não dependemos de Deus. Queremos depender da nossa cabeça, queremos depender das nossas relações. Nós temos que depender de Deus. Oração é tudo na vida do crente. Eu me lembro, eu já falei aqui algumas vezes, que uma época nós tivemos um seminário sobre oração. E lá estavam dois pastores, pastor Arlindo Mendes, que já está com o Senhor, e o Gés Oliveira, que de vez em quando aparece por aqui. E eles ministraram sobre oração. Aí nós fomos levá-los ao aeroporto. E lá ele pega um café e ele ora ao Senhor. Aquilo pareceu estranho no aeroporto, ele orando. Ele falou: em tudo você ora para Deus abençoar. Capítulo 10, se não me engano, de 1 Coríntios, diz: qualquer coisa sacrificada, qualquer coisa indevida, você orando, Deus santifica e não te faz mal. Não é isso que a Bíblia diz? Porque muito te dá e Deus te dá vitória. Não aparecem pessoas que comem uma coxinha, daqui a pouco passa mal, porque não aprende a orar. Já aconteceu ou não aconteceu com muitas pessoas? Vai num bar desse da vida, come o negócio, passa mal. Daqui a pouco eu estou de cama, ora por mim. Por que você não orou antes? Consagrou o Senhor. A Bíblia está lá a partir do versículo 23, capítulo 10 de coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí ele fala: se alguém te oferecer alguma coisa e te alertar, não coma. Mas se não alertar, ora que está santificado. Então, é o hábito nosso. Elias teve vitória, porque ele viveu em oração. É tempo, irmãos, a igreja está orando. Hoje, no mundo mediático, tá aquelas famosas, fake news, né? Não é isso que tem? Fake news. No meio evangélico também tem isso. Ou vocês acham que não tem? Tem muito crente, tem muito pastores anunciando meia verdade. Eles estão com fake news e tem muitos crentes abraçando por falta de oração e por falta de conhecimento da Bíblia, distorcendo princípios. Os princípios de Deus são princípios eternos que nunca mudarão, porque nosso Deus é um Deus eterno. Então você se volte para a palavra e se volte para a oração, para você não ser enganado. João capítulo 4, 1 João diz: muitos falsos profetas vão sair do meio de nós. Não vem lá de fora não, é daqui de dentro. Pessoas que se habituam em propagar coisas que a Bíblia não diz. Você vai para o Face, aqueles pastores empolgados que diz: vem para cá que a partir de agora a sua vida vai mudar. Ele não é Deus, mas ele anuncia, todo mundo vai ou não vai? É verdade isso? Nem sempre. Deus promete coisas que não se cumprem numa geração, é cumprir 2, 3 gerações lá na frente. E fica a gente aí falando: vai mudar. Não muda, irmãos. O nosso Deus é soberano para agir na nossa vida. Conheça o Senhor que você serve. Deus prometeu a Abraão uma grande nação. Abraão viu a grande nação? Quando que Abraão viu a grande nação? Ele viu pela fé. Que Deus não realizou. Outros têm aquela pregação, aquele cântico, Deus, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as bênçãos. Não é verdade? Fake news, irmãos. Cuidado. Princípios da Bíblia não é assim. Agora, se Deus prometeu alguma coisa a você, se você partir, a sua geração vai receber, porque Deus é fiel. Isso é conhecer Deus. Amém? Então vamos viver de fé, buscar o Senhor em oração.
O Tiago diz que ele é um homem sujeito a nós, as mesmas dificuldades e as mesmas paixões, mas ele orou. Se você orar, Deus faz para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.